Oi, galerinha, professora Manucena novamente aqui com vocês para dar continuidade à aula passada, aula 1, com herança sexual. Vimos a primeira parte, na parte de hemofilia, a parte de introdução, dos sistemas de determinação do sexo. E hoje vamos continuar com essa herança, que chamamos de herança ligada ao sexo. Daltonismo é um outro exemplo. Tem outras heranças no livro de vocês, tá? Vocês podem ler, estudar, mas não tem tanta frequência nos vestibulares. E as questões geralmente são sempre as mesmas. Então não vai fazer tanta diferença não. Hoje nós vamos encerrar a herança influenciada pelo sexo. E temos como exemplo, ou segundo exemplo, o daltonismo. Vamos ver as heranças restritas ao sexo e herança influenciada pelo sexo. Então começando pelo daltonismo. O que é o daltonismo? O daltonismo é uma disfunção de células que estão localizadas na retina, são chamadas de cones e bastonetes. No caso da célula responsável pela percepção de cores, são os cones. Então, o indivíduo daltônico, ele apresenta uma falha na percepção de cores a partir dos cones. Essa doença ou essa herança foi descoberta a partir de John Dalton, um químico importante. Ele era daltônico, então por isso recebeu o nome daltonismo. E ele confundia, ele não conseguia distinguir o verde do vermelho. Isso fez com que ele estudasse mais ainda essa herança e chegou à conclusão da hereditariedade. Então, a herança que é transmitida pela reprodução. Hoje existem diversos outros tipos de daltonismo, não é somente confundir cores. Existem pessoas monocromáticas, aquelas que enxergam tudo em tons de cinza, por exemplo. Existem os indivíduos que não conseguem distinguir as cores, percebe a cor. Então, estou vendo esse lápis aqui, ó. Eu digo que ele é amarelo. E convicta disso. Então, não consegue, o daltônico nesse caso, não vai conseguir distinguir cores. E existem aqueles que acabam não identificando quando as cores estão misturadas. Por isso que eu trouxe para vocês aqui um teste rápido, para que você possa identificar se é daltônico ou não. Detalhe, do mesmo jeito que a hemofilia, é mais fácil que um menino seja daltônico, porque ele só herda um X. Enquanto a mulher, para ser daltônica, precisa ter 2X recessivos. Então, vamos aqui ao teste. O teste que traz alguns números que estão associados a algumas cores. Então, se você não é daltônico, você vai conseguir identificar todos os números que eu vou citar para vocês agora. Caso não seja daltônico, vai ter dificuldade. Ou, por exemplo, vai ver, primeiro desenho, aqui nós temos que número você está enxergando aí? É o número 7. Existem tipos de daltonismo em que o indivíduo não vai conseguir identificar o número 7, ou nem as cores que estão ali. Só vê, por exemplo, como se fosse uma única cor, sendo que tons mais claros e tons mais escuros. 13, o segundo número. Terceiro número está mais visível, uma dificuldade menor. 16. Quarta bolinha, número 8. Essa bolinha aqui, que é bem semelhante à primeira, traz o daltonismo de origem, que é a não distinção de cores verde e vermelho. Aqui eu tenho o número 12. Detalhe, tons de cores também pode ser problema para o daltônico. E por último lá o número 9. O número 9 é que eu consegui identificar todos, já que eu não tenho essa herança. Caso você tenha herança, ou não vai conseguir identificar o número, ou vai ter dificuldade devido ao tom da cor, certo? Caso tenha passado no teste, ótimo. Se não tiver passado, depois me conta, que eu quero saber se você é daltônico. Aqui nós temos os genótipos possíveis para a determinação do daltonismo. Detalhe, de novo, é uma herança recessiva ligada ao sexo. Então, ela afeta o cromossomo X, já que homens e mulheres têm cromossomo X, então pode ocorrer nos dois sexos. Só que a frequência de daltonismo é maior nos homens do que nas mulheres. Então, aqui eu tenho primeiro o sexo feminino. Genótipos possíveis para o sexo feminino. Eu tenho aqui o normal
em que a mulher, ó, é XDzão, XDzão, ela não carrega nem o gene, um gene para o daltonismo. Então, ela é homozigota dominante. No segundo caso, ela também é normal, só que ela é portadora. Nesse caso, portadora do alelo para o daltonismo. Então, ela é XDzão, XDzinho. Por último, uma mulher daltônica. A mulher daltônica apresenta os dois alelos recessivos, porque herdou, tanto do pai quanto da mãe, o gene para o daltonismo. Para que uma mulher seja daltônica, o pai dela já é daltônico. Já o homem não. O homem recebe o X da mãe. Como a mãe pode ter 2X, então ela tanto pode ser portadora, quanto também pode ser daltônica, para que o seu filho nasça daltônico. Menino, sexo masculino, como é que se manifesta? Primeiro o homem, normal, XDzão Y, e a mulher daltônica, e o homem daltônico, XDzinho Y. Homem não vai ser portador, porque ele só tem um X, então ou ele é normal, ou ele é daltônico. Eu vou fazer para vocês agora um cruzamento, mostrando a herança daltonismo, como ela é transmitida ao longo da reprodução, ao longo do sexo. Bora lá para um exemplo? Então aqui eu vou colocar para vocês um caso em que o homem, ele é daltônico. Observem que eu coloquei XDzinho Y, então homem daltônico. E uma mulher portadora do alelo. Então, ela é XDzão, XDzinho. Nesse caso, vocês vão fazer o cruzamento do mesmo jeito lá, que é a hemofilia, como nós fizemos. Então, pega o primeiro de cá com o primeiro da mulher. XDzão, XDzinho. Então, nesse caso, eu tenho uma mulher portadora do alelo. Segundo descendente, primeiro X do homem e segundo X da mulher. XDzinho, XDzinho. Agora saiu uma mulher daltônica. Terceiro descendente, segundo do homem com primeiro da mulher. XDzão Y, resultando em um menino normal. E por último, nós vamos ter XDzinho Y, um homem daltônico. Tirando a proporção, caso a criança não tenha nascido, então eu vou ter 50% de chances de ter filhos daltônicos. E se eu for analisar somente isolado por sexo, acaba dando a mesma coisa, ó. Pego os dois aqui. Digamos que esse casal já tem uma menina e quer saber a probabilidade da menina ser daltônica. 50%, porque só tem essa menina daltônica. E se o casal tiver um menino, eu quero saber a probabilidade do menino ser daltônico. Se esse menino já tiver nascido. Também 50%, ó. Somente esse daqui é daltônico. Então, o cruzamento para o daltonismo ocorre da mesma maneira que da hemofilia. Eu vou fazer agora um cruzamento com um homem normal, XDzão Y, e uma mulher daltônica, XDzinho, XDzinho. Vamos lá, cruzando. Primeiro com primeiro, XDzão, XDzinho, mulher portadora. Segundo descendente, XDzão, XDzinho, outra mulher portadora. Todos os meninos desse casal serão daltônicos. Por que todos os meninos? Porque a mãe é daltônica. Já que a mãe que manda o daltonismo para os meninos, então nesse caso a mãe sendo daltônica, então a única probabilidade ou possibilidade é dos meninos também serem daltônicos. Uma herança não muito boa. Então, ó, das meninas, 100% delas são normais, portadoras do alelo. Dos meninos, 100% dos meninos são daltônicos.
Então, os cruzamentos sobre herança ligada ao sexo são sempre a mesma coisa. A diferença é quando a herança é dominante. Quando a herança é dominante, nós encontramos uma diferença sim, porque nesse caso, se vier uma genealogia, vocês vão então identificar sempre pelos descendentes. O Enem gosta muito de colocar herança sexual, só que geralmente o Enem traz heredogramas, que é o que pode deixar o conteúdo um pouco mais difícil. Então, geralmente a gente espera encontrar um heredograma ou com uma herança autossômica dominante ou com a herança autossômica recessiva. Mas normalmente, hoje, vem aumentando o número de questões em que eles colocam as heranças sexuais. Então, cuidado, prestem atenção, olhem o heredograma até o final para que vocês tenham certeza, primeiro, se é uma herança autossômica ou se é sexual. Depois vocês vêm lá matando se é dominante ou se é recessiva, ok? Não. Um outro tipo de herança é a calvície. A calvície é uma herança só que influenciada pelo sexo. A herança influenciada pelo sexo, ela ocorre em uma região que não é homóloga ao cromossomo X. Nesse caso, homens e mulheres se apresentam, só que a frequência maior é em homens. Mulheres podem ter, só que com uma frequência menor. A calvície, gente, também é uma herança, só que nesse caso, sexual, só que nesse caso é dominante. Então, para ser normal, no caso de homens, na calvície, ele só é normal se ele for recessivo, ó. Já a mulher, por isso que a frequência de calvície nas mulheres é menor, a mulher, para ser calva, ela precisa ser homozigota dominante. Então, bora lá o genótipo da calvície, que é uma herança influenciada pelo sexo. Cesão, cesão. Se for mulher, calva. Se for homem, também calvo. Cesão, cezinho. Calvo, homem. Mulher é normal. Cezinho, cezinho, normal para os dois. Os cruzamentos para calvície são semelhantes ao monohibridismo. Então, eu vou fazer um cruzamento para vocês, para que vocês possam perceber de que maneira ocorre a calvície, e só vai mudar uma coisa, a probabilidade. Vocês têm que prestar atenção se ele vai pedir a probabilidade de aparecer um homem ou a probabilidade de aparecer uma mulher. Então, bora lá? Então, vamos lá. Cruzamento para calvície, seguindo aquela tabelinha que está ali para vocês, ó. Seria a mesma coisa, uma herança dominante, uma herança recessiva. Só que no caso da calvície, ela é dominante. Só que existe a diferença entre homens e mulheres, né? Porque nesse caso, a mulher só vai ser se for homozigota, heterozigota ela não é. Então, vou fazer um cruzamento entre dois indivíduos heterozigotos. Cesão, cezinho com cesão, cezinho. Primeiro, cesão, 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 cezinho. Cezinho, cesão e cezinho, cezinho. Então, analisando aqui o resultado, ó. 3 dominantes e apenas um recessivo. Detalhe, prestem atenção a isso. Se eu quiser saber a probabilidade de sair uma mulher calva somente se ela for cesão, cesão. Então, nesse caso, 3/4. Não. Corrigindo aqui. Borrachinha. Vai ser 1/4. Somente esse daqui, ó. 1/4 e não 3/4. 1/4 dela ser calva vezes 1/2 por conta do sexo. Então, a probabilidade de nascer uma mulher calva nesse cruzamento aqui vai ser de 1/8. 1/8. E se for um homem?
Aí sim, para o homem entra 3/4. Lembram lá da tabelinha que está ali ao lado, ó? Czão, Czão, ele é calvo. Czão, Czinho também calvo. E Czão, Czinho. Então, para o homem, nós consideramos esses 3 aqui. Então, a probabilidade de sair um homem calvo é de 3/4 vezes 1/2 do sexo, o que resulta em 3/8. Então, observem que deu diferença aqui do resultado com o mesmo cruzamento. Então, vocês têm que perceber, têm que ver se a questão pergunta se a calvície é no homem ou na mulher. Então, essa é uma herança influenciada pelo sexo. Não é tão frequente nos vestibulares. Vocês encontram mais as heranças ligadas ao sexo ou heranças restritas. Então, por que a herança é restrita ao sexo? A herança é restrita ao sexo porque só acontece em um sexo, que nesse caso é o masculino. É o único que tem um cromossomo exclusivo, que é o Y. Então, algumas heranças, como a herança holândrica ou hipertricose auricular, só ocorrem em homens. A hipertricose auricular é a herança em que aparecem pelos no ouvido ou no nariz do homem. Então, tipo, se seu avô tem, se seu pai tem, você, menino, e seus descendentes do sexo masculino também vão ter. Então, está na linhagem da herança masculina de todas as famílias. Alguns pequenos estudos isolados mostraram que, ao analisar a descendência de uma certa família, um ou outro descendente não apresentou hipertricose. Mas, analisando, eles chegaram à conclusão que foi por conta de uma mutação ou pela inativação desse gene. Mas é uma herança restrita ao sexo. De maneira geral, o homem apresenta um gene específico, restrito a ele, que é chamado de SRY, que é responsável pelas características sexuais secundárias. Então, as características masculinas, elas são determinadas em um conjunto de fatores por esse gene aí. Então, heranças que são restritas ao sexo, ou seja, só ocorrem no cromossomo Y. Então, gente, essa aula realmente foi mais curtinha, porque foi complemento da primeira aula que nós vimos. Nós conseguimos estudar nessas 2 aulas a herança sexual, os padrões de determinação do sexo da espécie humana e de outras espécies também. Estudamos heranças que são ligadas ao sexo, restritas ao sexo e influenciadas pelo sexo. Então, ficam aí as atividades. Eu coloquei aqui para o 2º ano, atividades do capítulo 6, da página 34 a 37, que aí eu já finalizo o capítulo. E para o 3º ano, ó, Biologia 4, aula 7, essa é a parte 2, porque a aula passada foi a primeira parte. Páginas de exercício de 123 a 125. Para o 3º ano, na próxima aula, eu volto com Biologia 2. E o 2º ano, nós vamos dar continuidade ao assunto de genética, tá? Bons estudos, beijo e até a próxima!